Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra qual Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai ser muitas vezes resposta para a sua vida nesse dia. Eu me chamo Ariane Gama, eu sou cristã, uma mulher de Deus e também terapeuta formada. E o Senhor tem falado tantas coisas comigo, ele tem me trazido tantas revelações, porque muitos não sabem ou não querem entender. Mas o mundo espiritual, ele é real. E primeiro que algo acontece e se manifeste no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Então há uma luta travada pela sua alma. E isso não é brincadeira, isso é sério. Mas a palavra que Deus ele me tocou no meu coração nesse dia é que ele quer te abençoar, mas você precisa aprender a se posicionar nele. Porque se você não se posicionar no Senhor, não tem como você alcançar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E Deus me trouxe uma palavra aqui tão abençoada, que eu orei a Deus pedindo, e Deus falou fortemente no meu coração: não adie aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. E quantas vezes você, assim como eu, a gente adia, por quê? Porque a gente adia porque acredita nas mentiras de Satanás sobre a sua vida. Às vezes Deus, ele colocou algo no seu coração, aí você fica com medo, você se paralisa, você não vai, né? Você tem medo e significa que você não está crendo naquilo a qual o Senhor ele falou para você. Você não está se posicionando na verdade que Deus ele te disse. Então você precisa pensar assim: será que o Senhor é maior do que o inimigo é maior do que o Senhor? Será que eu sou capaz? Será que para onde eu vou, como eu vou fazer? Então Deus, ele é um Deus que dá a direção. Ele vai dar aquilo que você precisa, mas você precisa parar de acreditar nas mentiras de Satanás e fazer aquilo a qual o Senhor ele tem te ordenado a fazer na sua vida, em nome de Jesus. E Deus me trouxe uma palavra aqui, eu vou ler aqui essa palavra linda, que diz assim, ó, no livro de Ageu, capítulo 1 e versículo 12: as mulheres que voltaram do exílio babilônico após Jerusalém ser totalmente destruídas, elas começaram a reconstrução das suas vidas e elas começaram a se organizar nos seus lares, né? Na comunidade, no trabalho da reconstrução, e uma foram apoiando a outra, porque na verdade os homens foram exterminados e não havia ali muitos homens. Então teria que ser as mulheres, por quê? Porque só sobraram praticamente as mulheres e as crianças, né? E nessa palavra Deus ele diz que elas tiveram ali o apoio de Deus, do Espírito Santo do Senhor e de poucos homens que ali restavam naquele lugar. E quando eu leio isso, eu fico tão emocionada, me dá vontade de chorar, sabe por quê? É engraçado que nesse texto fala muito sobre a minha vida, né? Eu não tive muito apoio durante, né, a minha infância, a minha adolescência, mas o Senhor, ele esteve comigo todo o tempo e isso foi, e até hoje é o suficiente, e eu uso o apoio de Deus sobre a minha vida. Então, essa palavra falou fortemente no meu coração, sabe por quê? Porque o Senhor, ele liderou ali essas mulheres para se reconstruírem e reconstruírem a casa delas, né, a família delas, a mente espiritual e principalmente o emocional. Então, eu digo para você que o Senhor, ele é um Deus que jamais desampara ninguém a qual pertence a ele. E se essa palavra chegou até você, você pertence ao Senhor. E Deus também, né, falou aqui fortemente no meu coração que esta reconstrução, né, esse trabalho das mulheres era um trabalho que é silencioso. E às vezes nós atrapalhamos o agir, o fluir do Espírito Santo do Senhor, porque em vez de você fazer as coisas quietinha, fazendo, né, silenciosa, às vezes você quer ter o apoio, a ajuda
e quer abrir o seu coração para pessoas a qual o Senhor não quer que você faça isso. Mas o Senhor, Ele quer que você tenha sabedoria, seja uma mulher astuta, um homem astuto, e comece essa reconstrução dentro do seu lar, dentro da sua alma, dentro da sua casa, e principalmente obedecendo ao direcionamento e cuidando daquilo a qual o Senhor, Ele colocou no seu coração, né? E Deus, ele diz aqui, né, através dessa palavra, que a primeira reconstrução que você precisa se preocupar é com a sua reconstrução espiritual. Eu vou repetir essa palavra. A primeira reconstrução que você precisa se preocupar não é do lado de fora, não é às vezes com os materiais, não é com a sua casa, mas é espiritual. Você tirar um tempo com o Senhor, você ler a palavra, você orar, você rasgar o seu coração com Deus, você está não distraída para ouvir aquilo a qual o Senhor tem colocado no seu coração, e principalmente, né, você está apta a fazer aquilo a qual o Senhor vai te dizer para você fazer. Então, Deus, ele diz através dessa palavra para sua vida: não adie aquilo a qual o Senhor colocou no seu coração. Às vezes, Deus, ele levantou alguém para falar com você, para você começar pela sua saúde mental. E às vezes você quer a resposta da cura da sua saúde mental somente indo para os cultos e na igreja. Mas não funciona assim, porque o Senhor, ele levanta homens e mulheres para te ajudar. Tem os terapeutas, né? Eu sou uma terapeuta. Tem os psicólogos, tem os psiquiatras, tem um medicamento que às vezes você precisa tomar. Então não queira fazer tudo sozinha, mas aprenda a entender que da mesma maneira que Deus, ele levantou profetas naquele tempo, pregadores, até mesmo trouxe Jesus, ele usa também outras pessoas que são médicas, pessoas formadas, que estudaram para poder auxiliar você nessa reconstrução, de verdade mesmo. E na minha vida foi assim também, quando eu tive muitas percas, né? Quem já está há muito tempo no canal sabe, né, que eu perdi, né, um marido, eu perdi uma filha, eu perdi tantas coisas e quase perdi a vida também de tanta tristeza que eu tive na minha alma. E foi através disso que o Espírito Santo de Deus, ele foi trabalhando na minha vida, e eu me alegro por ter essa oportunidade de estar falando para você as maravilhas que o Senhor, ele fez em mim, que Deus é capaz de fazer tudo. Então você precisa entender que aquilo que você não pode fazer, o Senhor, ele vai fazer. Mas o Senhor usa pessoas para fazer aquilo a qual você não pode fazer. E você precisa entregar suas feridas ao Senhor e confiar em Deus, abrir o seu coração, porque da mesma maneira que teve pessoas que machucou, vai ter pessoas levantadas pelo Senhor que vão curar suas feridas, né? Então, a primeira reconstrução que você precisa fazer na sua vida é a primeiro na sua alma, com relacionamento com Deus. Depois, você vai precisar cuidar do seu corpo, né? Você precisa cuidar do seu corpo, porque se você não cuidar do seu corpo, não tem como você fazer o resto das coisas. Sem o seu corpo não tem ministério, sem o seu corpo não tem trabalho, sem o seu corpo não tem seus filhos, o seu marido, né? Uma família, porque nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. E antigamente as pessoas achavam que o templo de Deus era apenas a igreja, mas isso não é verdade. Deus, ele está dentro de nós, e quando ele está dentro de nós, né, a ansiedade vai embora, o medo vai embora, a angústia vai embora. Então tudo começa no relacionamento com Deus. Depois, né, o seu corpo precisa estar em equilíbrio. Então você precisa se organizar, você precisa, né, ter uma estratégia ali para você começar a colocar horários, né, para você começar a obedecer ao Senhor. Então, Deus, ele tocou no meu coração para dizer aqui, através desse vídeo: não adie aquilo que o Senhor, ele colocou no seu coração. Sabe por quê? Porque eu sou testemunha. O inimigo, ele vai fazer com que você perca o horário para você não ir na academia. O inimigo vai fazer você esquecer do horário do exame, da consulta que você precisa ir. É verdade.
O inimigo vai fazer com que você se distraia para você não ter um tempo com Deus em oração, conversando com o Senhor para que Ele encha o seu coração com o Espírito dEle. E o inimigo, ele vai levantar pessoas para tentar te atrapalhar, porque nessa palavra, no livro de Ageu, diz também que as mulheres tiveram bastante trabalho para poder fazer, mas elas uma ajudava a outra, uma apoiava a outra. Então não tranque o seu coração, né? Deixe Deus ele trabalhar através de pessoas, porque pessoas para Deus são anjos. Você sabia que tem anjos que se transfiguram de pessoas? Tiveram pessoas na minha vida que foram anjos, que estão comigo até hoje, é sério, né? Que me acompanharam em períodos a qual eu tive a perca da minha filha, depressão, e também me viram feliz e realizada, e contente com a reconstrução que o Senhor ele faz na minha vida, ele está fazendo, ele está concluindo. Então abra o seu coração, né? Não permita que as suas feridas atrapalhem aquilo que Deus ele tem para fazer em você e através de você. E eu preciso dizer também que às vezes a nossa arrogância faz a gente achar que a gente pode fazer tudo, tudo. Cuidar da casa, trabalhar, cuidar dos filhos, ser uma mulher de Deus. E não é assim, nós não somos uma máquina, nem a máquina ela pifa, ela para de funcionar. É isso que é a verdade. Se ela não tiver uma pausa, ela vai começar a esquentar, ela vai explodir. Então, nós somos humanas, nós somos humanos, então você precisa dar tempo ao tempo, né? E o melhor remédio que tem para a nossa alma é que quando nós estamos confortáveis e conectados com Deus e com nós mesmos. Então, às vezes, nós espelhamos, né, os horários dos outros, aquilo que os outros fazem, mas às vezes não é a sua realidade, não é minha realidade. Então, você precisa organizar a sua realidade com isso, com aquilo que você se sente bem. Então faça o seu horário, né? Você precisa começar a se encontrar por dentro, fazer os seus horários, porque é através do quê? Do Espírito Santo e também desse encontro, né, consigo mesmo, que o Senhor ele vai trazer a cura para sua vida. Então, eu vou ler aqui aquilo que o Senhor diz, ó. Ageu capítulo 2 e versículo 9, ele diz assim, ó: a glória desse último templo será maior do que o primeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, a esperança da glória futura, a promessa que alcança toda a comunidade, e principalmente mulheres, homens, crianças, mas principalmente os vulneráveis, né? E nós como mulheres, nós somos vulneráveis, sim. É a graça do Senhor que nos fortalece, é a graça do Senhor que nos sustenta, né? Então eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Não despreze a palavra, não despreze os profetas, não despreze. E principalmente olhe as experiências, né, que nós temos uns com os outros, porque é através das experiências que o Senhor, ele se faz presente na nossa vida, né? Então eu vou orar e você coloque os seus pedidos de oração no vídeo, porque Deus ele vai agir. Senhor, obrigada por essa palavra, meu Pai. Ô Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos aprender a ser reconstrutoras, silenciosas, que não faz barulho, que confia no Senhor, que descansa no Senhor, que acalma o coração. Nós precisamos ser construtoras dos nossos lares, que somos nós mesmos, os nossos corpos, mente e alma. E principalmente isso vai se manifestar na vida das outras pessoas. Que a gente possa ser obediente à sua palavra, que a gente venha cumprir aquilo ao qual o Senhor tem colocado no nosso coração. Não deixe a gente adiar mais, Senhor. Não deixa, mas que o Senhor nos ajude a dar passos devagar, mas firmes, para que um venha após o outro e essa reconstrução seja completa na nossa vida, meu Pai. Coloque anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem cuidado da nossa vida, nos guardado e nos livrado de todo o mal, Senhor. Nada foge do controle das mãos do Senhor. E trabalhando o Senhor, ninguém impedirá. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque eu me sinto feliz de ser bênção na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Ah, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o canal, tá bom? Até amanhã, se o Senhor permitir.